Muito boa tarde, cá estamos nós novamente, canal Abre Reativos, conversas sobre saúde mental. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Tiago. Hoje temos um tema, escolhemos o tema do diagnóstico, não é? Um tema que é uma preocupação do utente, do paciente, do cliente. Hoje, utente, paciente, cliente, há Epá, muitos eu nomes. gosto mais de paciente. Pois é O como eu. utente, o utente remete um bocado para a faturação e É para verdade. a parte comercial da coisa que Da existe. transação comercial. É. Ah, mas, para mim, eu gosto mais de paciente, que às vezes tem que ter uma paciência do caraças para aturar os terapeutas. É verdade. Mas E então o que é que podemos começar a dizer de diagnóstico? Talvez convidava-te a começar pela tua parte. epá, olha, os pacientes muitas vezes, pacientes, e já agora os pacientes, os familiares, os tribunais, Uhum. as seguradoras, frequentemente fazem a pergunta: mas afinal, qual é o diagnóstico? Se em toda, na medicina, falando da área que me é mais próxima, na medicina já às vezes a coisa é difícil. As pessoas às vezes, fui ao médico, estive 6 horas à espera na urgência para me dizerem que tinha uma virose. Pois, é a única coisa que se consegue saber é que aquela infecção com grande probabilidade é causada por um vírus. Como nós não temos grande forma de identificar qual vírus é, só nos podemos ficar mesmo por um diagnóstico de uma virose. E na área da saúde mental, a dificuldade do diagnóstico fica ainda maior, muito maior. Já agora, porque eu acho que é interessante distinguir entre sinais e sintomas. Uhum. Hum, Sinais são achados hum, relativamente objetiváveis e que são observados, podem ser observados externamente. Por exemplo, a temperatura corporal, quando está aumentada, chama-se febre, quando está reduzida, chama-se hipotermia. Tem aqui mais umas coisas, mas agora não são relevantes. É claramente um sinal. Frequentemente um sinal de doença infecciosa, mas não obrigatoriamente. Por Uhum. exemplo, uma situação oncológica bastante comum, felizmente, se calhar não sei se é mais comum agora do que era. Pelo menos eu tenho ouvido falar com mais frequência os linfomas, que um dos sinais mais comuns nos linfomas é precisamente a presença de febre. Uhum. Pronto, é um sinal. O sintoma tem um caráter subjetivo. Eu tenho a mnemónica, quando era aluno, guardei a mnemónica, o sintoma é aquilo que eu sinto. Eh, eh, e o Uhum. sintoma é a ansiedade, é o que eu sinto. É, é uma vertigem, eu sinto vertigem. Portanto, é um sintoma. Eh, Uhum. Pronto. E conjuntos de sinais e de sintomas podem vou-me esticar demais. Podem constituir uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que costumam aparecer juntos, uns aos outros, que é o caso da síndrome gripal, uh, normalmente com febre, dores musculares, cansaço, sintomas respiratórios, etc. É uma síndrome. Porquê uma síndrome? Porque será síndrome até eu saber qual é o agente etiológico que a causa. Eu falo de doença quando tenho um Uhum. agente etiológico, quando eu tenho uma causa para a síndrome,
então eu passo a falar de doença. É, é um passinho mais à frente em termos de dificuldade de diagnóstico. É, desde sempre que nós tentamos classificar as síndromes, as doenças, para melhor as podermos estudar. É, e, na antiguidade há toda uma série de tentativas de Uhum. classificação. Eu vou dizer o nome do senhor, mas estou capaz de estar enganado. A tipologia de Kretschmer. É assim que o senhor chamava. Aquele indivíduo dividia Eu as não, pessoas. eu até estava a pensar mais no contexto grego, não sei se é grego, que havia as 4 constelações, mas isso acho que era na questão da personalidade, não era propriamente da. Mas eu creio que as tipologias do Kretschmer iam lá parar muito perto, que Uhum. era o pícnico, o leptossómico e o atlético. Eu creio que foi Kretschmer que, 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 que enunciou essa tipologia. O pícnico é o gordinho bem disposto, estável, com tendência para a bonomia, para a euforia, para... O leptossómico, que é o magrinho, o indivíduo mais magro, se num predomina os tecido, a gordura no corpo, no leptossómico predomina a estrutura óssea, e que é normalmente um indivíduo de tendência melancólica. Já agora é engraçado porque na fisiologia da medicina tradicional chinesa, hum, a melancolia, os humores do fígado estão associados às dores ósseas e articulares. Isto é do pouco que eu sei dessa área. Às vezes o pessoal fica a dizer, mas então há uma sobreposição. Pois há, porque efetivamente o sujeito, o objeto da observação é o mesmo. É um tipo que é mais melancólico e tem dores nas articulações. Pronto. Os chineses observaram, o Kretschmer observou e provavelmente muitos outros terão observado. Né? E por último é o atlético, que é um indivíduo que tem predominância muscular, que é um indivíduo normalmente de impulsivo, tenso, de contacto reservado. Portanto, as tentativas de classificar, estava-me a lembrar da frenologia, dos fulanos que achavam que estudando os formatos do crânio, podiam inferir a personalidade da pessoa. Vou Uhum. tirar mais outra que eu não me lembro nem exatamente, nem pouco mais ou menos. Mas um importante frenologista, cheira-me século XVIII, século XIX, na corte, século XVIII, XIX, na corte francesa, era capaz de não dar muito jeito. Portanto, deve ter sido mesmo no século XVIII. Na corte, creio que na corte francesa, foi convidado para falar e, e foi-lhe pedido que fizesse uma demonstração com os elementos da corte. Então lá foi palpar os crânios dos diversos indivíduos da corte e, e fez algumas observações e tal. E no final, assim à parte, falando com Sua Majestade, avisou que, olha lá, mas o senhor está rodeado de psicopatas, não se esqueça. Pronto. São tentativas de classificar as personalidades, enfim. Epá, mas já estou só eu a falar. Bom, eu até ia sugerir que se falasse aqui um pouco das ferramentas modernas do diagnóstico da saúde mental. Essencialmente, temos duas, né? Temos agora a versão do DSM-5, Sim, creio, e acho que ainda não há outra. não, E temos, costumo dizer CID-10, mas é ICD, talvez. é.
que pertence à Organização Mundial de Saúde, não é? Sim. Sendo que o DSM pertence à American Psychological Association, ou É, American Psychiatric Association. é. Ah, Exatamente. sim. Eu, eu, pelo menos, posso estar em erro, mas eu sempre pensei, e foi de certa forma ensinado a nível da psicologia, que quer o DSM, quer o ICD, eram modelos ateóricos, portanto, descritivos, que não tinham propriamente uma teoria, não é? Mas traziam consigo elementos de psicopatologia descritiva, não é? Portanto, de agrupar um conjunto de sintomas, de questões que a pessoa traz e que se queixa e que têm que ser cumpridos critérios para existir um diagnóstico, sendo que eu, pelo menos no DSM, lembro-me do diagnóstico ser multiaxial. Confesso que no ICD não sei se a questão é assim multiaxial. Que eu saiba, o ICD, eu não tenho prática de utilizar ICD, tenho prática de Uhum. utilizar alguma, de utilizar DSM. Ahm, os modelos inicialmente estavam bastante comprometidos com, conceitos teóricos. Repara, né? As primeiras, pá, e até a DSM-3, falava-se em neurose e em psicose. Sim, sim, isso. Dois estados separados, ah, que na DSM-4 desapareceu, deixaram de ser Sim. considerado o conceito de psicose e de neurose, como ideias separadas. Ah, eu não sei o suficiente de estatística para poder explicar isto muito bem, mas a ideia que eu tenho é que o tal modelo ateórico, que a tentativa é de conseguir um modelo ateórico, utiliza estatística relativamente complexa, que tenta analisar o, o grau de associação entre um determinado sintoma e outro determinado sintoma. E se estes dois sintomas aparecem frequentemente associados, provavelmente estamos perante uma entidade relevante. Uhum. Ora, isto não é feito com dois, é feito com muitos, validado depois por equipas bastante extensas de peritos em cada uma das áreas. Pronto, e tenta assim individualizar-se classes e grupos nosológicos. Já agora, a nosologia é a ciência que estuda as categorias das doenças, a sua subdivisão, a sua relação de umas com as outras, etc. Pronto, a DSM tenta que estas entidades nosológicas tenham um suporte estatístico matemático e não um suporte assente em conceitos Uhum. teóricos. Já agora, a título de curiosidade, a DSM surge não da forma mais elegante que se possa imaginar, tanto quanto sei, surgiu da exigência das seguradoras, precisamente para de terem um nome, um código, ainda por cima estas classificações, ICD Uhum. e DSM, uh, para cada entidade nosológica tem um código com um número, pronto. Coisa objetiva. Quer dizer que se tem um código tal, quer dizer que reúne os critérios para o diagnóstico de... Bom, mas quando ela surgiu, foi precisamente por solicitação das seguradoras que queriam ter... Pronto, porquê? Porque nos anos 50
com o aparecimento dos primeiros psicofármacos, a sério, o florescimento da psicanálise em todo o mundo e, sobretudo, nos Estados Unidos. Uhum. A psicologia, a psicanálise, a psiquiatria explicava tudo. Quer dizer, sei lá, se o gajo pintava com o cabelo de verde, havia uma explicação psiquiátrica para o assunto. E, pronto. E toda a gente, com dinheiro para isso, fazia psicoterapia, fazia psicanálise. E as seguradoras começaram a ver o caso mal parado. Agora, nós que pagamos os tratamentos das pessoas que têm seguro connosco, apareciam uns gajos que iam fazer tratamentos que nunca mais acabavam. Então, eles começaram a exigir definição do diagnóstico. E assim surge a DSM, tem vindo a evoluir, vai agora, na realidade, a DSM, pelo menos que eu saiba, aí nos anos 80 foi desenvolvida a DSM-4, teve uma revisão, revisão de texto, a Text Review, que é do início dos anos 90, normalmente conhecida pela DSM-4 Text Review. Certo. Não sei dizer exatamente quando. Talvez na primeira década deste século saiu a DSM-5. Ora, se calhar já na segunda. Que Uhum. Tenho está ideia que sim. iminente a publicação do Text Review da DSM-5. Agora Uhum. há, há de sair. Portanto, o campo da psicopatologia está em eterna mutação. E, já agora, gosto da historieta, pá, e acho que é elucidativa. Até o início do século XX, acreditava-se que a histeria era uma doença provocada pelo útero. Uns tinham a teoria que era o útero que libertava assim uns humores, uns líquidos, uns fluidos pelo corpo, que andavam lá pelo corpo e que davam aquelas palermices. Nas mulheres, claro, não é? Ficavam malucas, possuídas com aquelas coisas. Pá, o diagnóstico antes era possessão mesmo demoníaca. Não eram Uhum. fluidos do útero, era o demónio ou o equivalente. Uh, Cá está. É uma classificação contra qualquer. Um, a outra hipótese era que era o próprio útero que andava aos saltinhos pelo corpo. O útero ficava maluco, começava aos saltos, e a senhora também começava aos saltos e aos trabuchos e tal. Bem, e, e é com, não será só com Charcot, mas é mais conhecido com Charcot e depois com Freud. Quer dizer, não, senhor, não tem nada a ver. A histeria tanto acontece nas mulheres como nos homens, o útero está lá muito bem sossegadinho, não faz mal a ninguém. É um fenómeno psíquico, não é um fenómeno sem uma base orgânica. Pelo menos a base orgânica não é o útero. Isto como introdução à ideia de que na psicopatologia o diagnóstico não é tão fácil de objetivar quanto isso, não só em termos históricos, como em termos do conhecimento do paciente, que é, nós hoje conhecemos uma pessoa, conhecemos um paciente que, lembrar de um caso em concreto, com sintomatologia da linha obsessiva-compulsiva, e posteriormente outros sintomas que não eram óbvios no início das queixas, vêm à luz e nós temos que reformular a ideia inicial. Portanto, à medida que vamos conhecendo melhor e mais daquela pessoa, vamos tendo mesmo que reformular o, o conhecimento. E aí passo-te um bocado a bola, mas há uma séria diferença entre Uhum. o modelo médico e o modelo psicanalítico.
que vem acrescentar nova forma de fazer o diagnóstico. Uhum. Diagnóstico em Sem dúvida. psicanálise. Sem dúvida que sim. Aliás, a minha dificuldade em falar da DSM e ICD vem muito daí, não é? Estar muito impregnado no território psicanalítico. Obviamente que tive que estudar, e lembro-me de decorar muito, portanto, eu vejo muito a psicopatologia descritiva, portanto, este modelo mais a teórico, como denominei, por designações, classificações. Em psicanálise, pelo menos, não sei se isto será muito consensual, porque há várias teorias, mas temos aqui uma espécie de três territórios na psicanálise, portanto, um primeiro da neurose, que será aquele mais próximo da normalidade, se é que poderemos chamar normalidade, porque isto será certamente outro episódio, falar do normal, não é? Ah, temos um território intermédio, que é Rematado. como? Rematado. Rematado. Temos um território intermédio, que é chamado o território limítrofe, ou borderline, ou borderland, como o professor Amaral Dias chamava, e temos o território da psicose, não é? Portanto, só há três coisas. Estas três coisas têm muito dentro delas, mas essencialmente o que as caracteriza é que todas estas três têm funcionamentos mentais e relacionais, ou mecanismos e processos muito específicos e próprios de cada uma delas. Na neurose temos uma vida mental mais rica, uma nobreza discursiva mais evidente, é o sujeito que, obviamente que isto é variável, mas é mais propício para ir para um divã e associar livremente. Uh, Quando as coisas entram no território borderland, o desafio para o terapeuta aumenta consideravelmente, não é? Porque temos mecanismos de defesa, de maneiras da pessoa reagir, ou seja, de forma inconsciente, não propriamente consciente, de uma forma mais primitiva. Primitiva é uma palavra que eu uso com o devido decoro e cuidado, no sentido técnico do termo, não é? Portanto, não estou a dizer que as pessoas são primitivas, mas que são mecanismos de defesa mais violentos, que não permitem uma exploração eh, e, um- e uma expansividade mental passível de explorar aquilo que se explora na neurose, que é um património reprimido, um património histórico, uma história para contar e para se ouvir e para se pensar sobre ela. Se bem que na psicose o que a caracteriza especificamente é a perda da prova da realidade, não é? E aí a entrada da questão delirante, ou da neorrealidade delirante, não é? Uma nova realidade que tem que ser criada face à enorme dor mental que o sujeito tem, e a própria alucinação como produção, não é? E facilitação, por assim dizer, não sei se posso usar esta palavra, para a criação desta realidade neodelirante. Se bem que o território borderland é também um que já é invadido muito por esta psicose, mas poderíamos chamar uma psicose latente ou um certo risco psicótico. Se bem que como é um território intermédio, ele tem aqui uma certa polaridade. Aquilo que está mais perto da neurose e o que está mais perto da psicose. Isto dito de uma forma assim muito simplista, não é? Pelo menos é assim uma veia mais clássica de pensar muito o diagnóstico em psicanálise. Se bem que eu, enquanto terapeuta e psicanalista, eu não uso o diagnóstico, não o verbalizo, eu construo muito ou tento construir muito um entendimento mútuo do que a pessoa subjetiva e do que vai sentindo e criando um, um romance, uma história entre nós, não é? Do que aquilo que ela sente e daquilo que manifesta enquanto sofrimento, enquanto dor, não é? E encontramos certamente o nosso diagnóstico. Será um diagnóstico partilhado, um entendimento mútuo, quando possível, obviamente, não é?
Não sei, agora divaguei um pouco. Eu acho, eu acho que tu foste ao ponto mas que eu acho que quero sublinhar, o que tu falaste sobretudo é de funcionamentos, Uhum, enquanto que na perspectiva médica ou psiquiátrica, nós falamos da existência do sintoma A, B e C, se estão juntos, não estão, etc., constelações de sintomas. Na psicanálise, o diagnóstico assenta muito mais em tipos de funcionamento. exato. Quando disseste primitivo, ahm, eu uso mais arcaico, é gosto mais, ah, porque efetivamente é um pressuposto do pensamento psicanalítico que, ahm, à medida que houve. Epá, eu gosto mais de tropeções. Tropeções no desenvolvimento natural, desde a vida mental, não é do bebé, porque eu continuo a insistir, a vida mental começa Uhum, antes do nascimento. Ok? Mas na- na- quando há tropeções neste processo desenvolvimento, de maturação da vida mental, surgem queixas, surge mal-estar. E nós temos invadidos, talvez, pela nossa mitologia. Mitologia. Porra, engraçado, olha o lapso, olha o lapso. Mitologia judaico-cristã, temos esta ideia da criança, do bebé puro, casto. Não esqueçam, o bebé é uma besta. O bebé Maria na mãe até a matar. Quando odeia alguém é de morte. Não é? Felizmente eles só pesam 5, 6, 7, 8 quilos e não têm dentes e, portanto, não nos podem fazer mal no início da vida. E se o tropeção foi nessa fase da vida, então é muito possível que o desenvolvimento para um ser humano maduro, empático, reflexivo, falhe. E então a besta perdura até mais tarde. Perdura às vezes para a vida toda. E muitas vezes a patologia é a bestialidade que lá ficou de um ser que é normal ser assim aos 4 meses de idade, aos 6 meses de idade. Normal, é saudável. É saudável que o bebê mame na mãe até a matar, se fosse necessário, despreocupado. Seguro que a mãe aguenta. Não é? uhum. É normal que ele, quando é pequeno, o faça. É saudável. Aliás, se isso não acontecer, danos vão surgir. Agora, não é normal que ele continue aos 30 anos a achar que pode mamar na sociedade e que nenhum mal vai de vir ao mundo, não é? Aí, aí é doença e que faz muitos estragos. Não é? Mas esse, só sublinhar, na Uhum, psicanálise, funcionamento, na psiquiatria, modelo médico, constelações de sinais e sintomas, psiquiatria muito mais sinais do que sintomas, muito mais uhum. sintomas do que sinais, não é? Ah, e pronto. Assim, foi o que me veio à ideia. Ah, Sim, é de certo um tema complexo e que até levava bem mais tempo a expandir, mas essencialmente serão estas as linhas assim mais superficiais, mais à superfície, mais que se calhar pegamos nisto no outro dia. pois, portanto, é, é expansível. Portanto, Exatamente. Mas de uma mas acho forma que muito sim, reflexiva. pois, de outra forma, sim, de uma forma mais profunda. É. Mas que sim, que fica sobretudo essa ideia. Funcionamentos versus classificações, Constelações de sintomas. constelações de sintomas. Pronto, eu confesso que a parte DSM e CD foi mesmo muito o estudo, o académico e Mas, mas é muito engraçado porque a estatística na DSM
veio corroborar algumas das ideias barra conceitos que a psicanálise já tinha aflorado, não é aflorado, lançado para a frente. Uhum. Só de uma forma breve, as perturbações da personalidade na, na DSM continuam a estar subdivididas em 3 grupos. Um neurótico anormal, como dizia o meu mestre há muitos anos atrás. O outro, o grupo borderline no meio. E no outro extremo, o grupo das perturbações mais psicóticas, de tipo mais Uhum. psicótico. E é muito interessante que isto não é um dos modelos de pensar exclui completamente o outro. Não. Corroboram-se mutuamente, diria, na totalidade, se calhar não, mas de uma forma, para mim, bastante robusta. Muito bem. Ficámos a dever um minuto ao grande outro. Pá, olha, pronto, esticamos. Pá, lá está. Vamos para além da borderline. Bom, ficamos hoje por aqui e Até breve. desejamos que tenha sido algo esclarecedor e encontramos numa próxima oportunidade para o nosso terceiro episódio. Ok. Até breve. Até breve.